tocar. As profecias do fim já estão se cumprindo. Logo vamos ver Jesus nas nuvens com poder, voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando com poder pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Não vai demorar, o mal não mais existirá. Toda lágrima, meu Deus, vai enxugar. Quero pronto estar pra com Ele morar. Sei que não vai demorar, nosso Mestre irá voltar. Voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando com poder pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Nas nuvens eu verei meu Senhor, morarei com Cristo, meu pastor. Ele está voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando com poder pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Viveremos com Jesus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Nós estamos aí na nossa quarta noite juntos, louvando o nome do nosso Pai. E é um privilégio poder estar aqui mais uma noite com vocês, para juntos adorarmos e louvar o nome do nosso Deus. Uma boa noite a você também que está conosco pela internet. Deus seja louvado pela sua vida. Nós vamos aqui só reforçar um pouquinho. No final da programação, nós temos um vídeo chat. E você pode estar mandando seu pedido de oração,
pode também estar aí mandando alô para alguém e tal, dizendo de onde que você está nos assistindo nesse momento, né? E também fazendo suas perguntas sobre o tema dessa noite. Então, você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, que é Ao Vivo IASD, ou então pelo nosso Facebook, que é também Ao Vivo IASD, e usando a nossa hashtag IASD Viva com Esperança. Nesse momento, nós devemos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Pai. Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos conduzido e juntos, Senhor, podemos estar honrando e glorificando o Teu santo nome. Senhor, que o Senhor Jesus possa estar se fazendo presente neste lugar e que tudo que nós, Senhor, possamos estar fazendo hoje, seja nas mensagens cantadas, as mensagens faladas, seja tudo para honrar o Teu santo nome. Preenche o nosso coração com o Teu amor e esteja sempre em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. E nesse momento, nós iremos ouvir uma mensagem musical pela nossa irmã Valéria. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborde este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Receba Tua unção, aceita a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Toma toda a imperfeição, transforma num vaso perfeito, faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Transborde este lugar com as chuvas de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Receba Tua unção, aceita a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, eu te exalto, Senhor.
transborde este lugar com as chuvas de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, Aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transborde este lugar, poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Meu boa noite para todos que se encontram aqui na igreja. Meu boa noite mais uma vez para você que nos acompanha novamente pela internet. É muito bom estar com vocês mais uma noite. É sempre gratificante, é dádiva do Criador, estarmos juntos, nos conhecermos mais e conhecermos um pouco mais desse Criador e da saúde que Ele tanto nos deu, o plano que Ele tem para a nossa saúde. Vamos imaginar hoje comigo um Porsche, né? Um Mercedes-Benz S-Class. Espero que tenha falado o nome dos carros corretamente. São carros que podem chegar aí até 600 mil, né? Provavelmente, eu, Bruna, comprando um carro desse, ou talvez você aí na internet, você que está aqui na igreja, comprando um carro desse, nós cuidaríamos muito bem dele, estaríamos aliselando, limpando sempre, uma flanelinha ali sempre para lustrar, para ele permanecer com o mesmo brilho que saiu de dentro da loja. Não colocaríamos qualquer combustível, com certeza. A manutenção dele também seria como manda a loja, como manda lá as cartas de recomendação. Mas, se nós cuidaríamos tão bem de um carro, independente do valor que ele tenha, porque nós muitas vezes não cuidamos e não colocamos dentro do nosso corpo o combustível necessário e apropriado para termos uma vida saudável, para que nós continuemos bonitos, saudáveis, aparentemente belos, assim como o Criador nos fez. Já pararam para pensar nisso? Pensando nisso hoje, nós vamos falar sobre a alimentação correta. Fiquem pensativos, mesmo que a palestra vá andando, vá absorvendo as informações, mas pensem na diferença que nós fazemos entre um simples carro e o nosso próprio corpo, que é tão complexo, que foi criado não por um mero homem que teve ideias, mas pelo homem das ideias, pelo homem que põe ideias nas mentes dos homens, pelo homem que pôs a ideia de criar um carro caro na mente de um pobre mortal. E o nosso carro, o nosso corpo, é tão descuidado. Vamos lá? A alimentação precisa ser planejada. A mais importante deve ser a refeição matinal, logo quando se acorda. A energia necessária para enfrentar o dia deve ser promovida logo cedo. Normalmente, eu já ouvi pelo menos muita gente falando que acorda sem fome. Se acordar lá pelas 7 horas da manhã, às vezes os meninos que vão para a escola, eu estou sem fome, não tenho fome no café da manhã, vou fazer o lanche lá da escola de 10 horas. Quem acorda, muitos que acordam mais tarde, já têm o hábito de comer normalmente, a refeição matinal já se transforma quase no almoço. E muitos dizem, eu não tenho fome por conta de que eu jantei tarde, eu não tenho fome porque é um costume. Meu organismo já não sente a necessidade de tomar um café da manhã.
Essa é a refeição que vai nos dar energia para enfrentarmos todas as dificuldades do dia, para enfrentarmos a correria. Já imaginou um professor de educação física sem fazer uma boa refeição, um bom café matinal? Que complicado. Talvez você não é um professor de educação física, de academia ou qualquer outra série aí que precise se movimentar mais bruscamente, fisicamente. Mas, mesmo para você que está ali sentado, imaginem a falta que esse alimento vai fazer. Quando a gente não se alimenta bem, a gente fica mais preguiçoso, mais sonolento. Afinal de contas, se esse é o combustível para nos dar energia, você sobreviveria bebendo água. Até um tempinho, mas só a água não substitui todos os nutrientes que seu corpo precisa. Então, parem para imaginar o quanto faz falta o nosso café matinal. Logo depois, ao meio-dia, é hora do reabastecimento para o restante das tarefas do dia. Convém uma alimentação adequada, pois tem uma tarde pela frente para se gastar energia. Eu costumo dizer o seguinte, aqui na Bahia, que é muito quente, para vocês que estão aí nos outros países ou em outros estados, a Bahia é muito quente. E para mim a tarde pesa muito. Eu digo que a tarde é até mais longa do que a manhã, porque é um calor estafante, a gente fica assim meio lerdo, meio preguiçoso, sonolento. Vocês já imaginaram também passar uma tarde dessa? Nós baianos aí, pensem aí, sem se alimentar adequadamente no nosso almoço, sem comermos verduras, frutas. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também sobre a alimentação adequada no almoço. A nossa terceira refeição, nada de sobrecarga. O aparelho digestivo, primeiramente, porque não sobrecarregar o aparelho digestivo. Primeiramente, porque não há mais necessidade de tanta energia para as horas finais do dia. Guardem um ditadozinho. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer assim: pela manhã, nós devemos comer como um rei. Ao meio-dia, nós devemos comer como um príncipe. E à noite, nós devemos comer como um mendigo. Bem pouquinho, assim, ó, regrada a alimentação. Mas eu vou falar o seguinte para vocês. Levem esse ditadozinho. Mas, independente do horário, nós precisamos regrar a nossa alimentação, não é verdade? Olha só, se nós comemos muito e muitas coisas calóricas, muita massa pela manhã, nosso estômago vai ficar pesado e mesmo que a gente só se alimente lá no almoço, a gente ainda não vai sentir tanta necessidade de comer bem meio-dia. Então é necessário no café da manhã nós termos sempre, não deixa faltar a gente nenhum dia, ainda que você coma um pãozinho aqui e acolá, mas não deixe faltar os cereais e as frutas, são essenciais. São as maiores fontes de energia para o café. No almoço, não deixe faltar as leguminosas, as verduras, porque são fontes de fibras maiores para o seu corpo. Você pode comer 1 quilo de feijão no almoço. Se você comer uma quantidade de 200 gramas de alface, ela é quem vai te dar mais energia do que o feijão. A massa tende a te deixar mais pesado e mais lerdo. É essencial também o feijão, mas não tanto quanto as leguminosas e as verduras. Lembrem bem. E à noite, faça aquela alimentação cedo, viu? É primário dizer isso. Bem cedinho, lá pelas 7 horas, 6, 7 horas. Não deixe tardar para que você vá fazer seu jantar, não. Para que você vá jantar. Aí seu estômago pesa. E sabe por que você acorda de manhã sem fome? Porque à noite o intestino ele trabalha assim, ó, bem preguiçoso. Afinal de contas, você está dormindo, você não está se movimentando, você não está botando ele em atividade. Então, se você dorme com o estômago cheio, jantou ali para as 11, às 10, perto da hora que vai dormir, você não consegue gastar todas aquelas calorias que você ganhou, mesmo que sejam frutas. Porque o estômago trabalha mais lerdo à noite. E aí a gente vai acumulando aquelas calorias a mais, a gordurinha, principalmente a abdominal, viu? Principalmente aquela indesejada gordurinha abdominal. Há um irmão aqui na igreja que deu uma risadinha. Mas deixem para se alimentar, priorizem se alimentar ali antes das 8. Aí seu estômago vai funcionando. Mas para se sentir fome 10 horas, eu sei que é difícil a gente se adaptar logo, dar um choque aí.
Então, vai se adaptando aos poucos. Sentiu fome mais tarde, coma uma fruta. Maçã, uma pera, uma fruta que tenha mais água, porque tem fruta que tem mais massa, viu? Mamão, melão, são mais pesadas. E tem fruta, a pera mesmo, ela se desfaz com muita facilidade, mais do que as outras frutas, viu? Comprovado. Então, deixem para se alimentar mais cedo. E por que Bruna só está falando de 3 refeições? Sabe por quê? Porque não existe estudo comprovado que nós temos que comer, apesar de que alguns profissionais médicos dizem isso, comer de 3 em 3 horas, que a gente tem que fazer o lanchinho. Não existe isso. O Criador nos fez para termos 3 refeições. Somente as 3 refeições. O necessário para o nosso corpo. Não quer dizer que você, que sente um pouquinho mais de fome, que quer fazer um lanchinho, não possa fazer. Pode. Coma uma fruta aí no lanchinho. Mas o Criador sabe que nós nos sustentaríamos com apenas 3 refeições. Olha que maravilhoso. Mas que pena. A glutonaria é mais desastrosa que a fome. Ela arruína as percepções da mente e destrói o caráter. Até porque a Bíblia diz que a gula é um pecado, né? Então, vamos segurar aí. Às vezes a gente come, sente que o corpo já está satisfeito. Ah, mas é uma pizza tão maravilhosa, é um hambúrguer, é aquelas guloseimas todas, né? Então eu vou comer mais uma fatia, só mais uma. O corpo está acusando, você já está cheio, você já está satisfeito, mas é tão bom, é uma vez por semana, não é todo dia, então deixa eu comer mais um pedacinho só. E a gente peca por esses pedacinhos, por esses excessos que são pequenininhos no primeiro dia, no outro dia mais um pedacinho, mas quando vai juntar tudo e chegamos a uma vida adulta, às vezes com tendência à obesidade, às vezes com tendência a diabetes, colesterol. Tirem, gente, o sal da mesa de vocês. Outra dicasinha. Se a patroa fez lá uma comida sem sal, deixe ela sem sal. Porque a tendência é de o sal se fixar mais no nosso organismo quando nós colocamos após o cozimento da comida. E nós somos tendenciosos a colocar mais sal quando nós sentimos a comida sem sal, quando ela já está preparada. Então, nós colocamos além do que seria necessário no cozimento, para que nós estivéssemos satisfeitos. Hoje existem os fast foods. Os Estados Unidos, você que está me assistindo aí, talvez nos Estados Unidos, não se sinta ofendido. Mas os Estados Unidos têm muito isso. Os fast foods, em todo canto que você vai, você encontra um fast food. São comidas baratas, rápidas, e como o ser humano está transformando a alimentação em um prazer, são muito gostosas. E as doenças têm vindo, na maioria, pela nossa boca. Em sua maioria, pela nossa alimentação. Inclusive câncer, que nós estamos temendo tanto. Né? A doença do século, eu acho. Nós pecamos, às vezes, pela nossa alimentação. Vamos mudar a nossa alimentação. Eu sei que é difícil, às vezes, nós nos adaptarmos a uma alimentação já na vida adulta. É muito difícil. Mas, não, sei lá, não comece tirando tudo da sua dieta, não. Vá devagarzinho. A Bíblia nos ensina a como nos alimentar perfeitamente. Porque o Criador nos fez, quando Ele fez ali o Éden, Ele disse assim, Ele não deixou, Ele nem disse assim, Adão, você pode matar uma vaquinha aí. Ele disse assim, você tem todas as leguminosas, você tem todas as frutas, separou somente uma fruteira lá, uma árvore fruteira que não podia comer. Mas Ele disse, você tem todas as leguminosas, verduras, frutas, coma. E Ele disse o quê? Cuidai dos animais. E eu vejo na alimentação de muita gente, inclusive na minha casa, eu peco por isso, na alimentação de muita gente, o prato é 60% de carne. Aí vem 30% mais de arroz, feijão, toda a massa, né? Que vem ali, macarrão. E 10% às vezes de salada. Vocês já imaginaram? Se o principal alimento deve ser salada, deve ser verdura, deve ser fruta, por que eles tomam uma porcentagem menor no nosso prato?
Os hábitos saudáveis são bem mais fáceis se eles forem começados desde pequenininhos, ali na infância, desde o aleitamento materno. Vocês sabiam que a mãe ela pode regrar até o aleitamento materno? E isso vai trazer muitas consequências maravilhosas para a vida do seu filho futuramente. Ele vai ser um alimento saudável e belo também fisicamente, que infelizmente nós vivemos numa sociedade que olha para o belo, e nós nos preocupamos com o nosso belo também. Então, nós vamos ser saudáveis, primeiramente, e belos aos nossos olhos. Vamos assistir um vídeo de uma família que escolheu fazer diferente, de pais que escolheram fazer diferente com seus filhos. Assisti esse vídeo hoje e achei muito impactante. E eu creio que vocês vão sair com uma ideia diferente. Achei muito bom a aceitação dos filhos também, viu, gente? Quando levávamos ao pediatra, foi um pediatra que me chamou bem a atenção. Ele disse assim: mas você não dá nada de leite, de carne, nada de animal? Eu falei: não, uso castanhas, cereal, sempre tem um cereal mesmo, assim, não nada processado. Então o pediatra mencionou, falou: olha, pode continuar com a alimentação que você está, que eles estão bem. O hemograma deu tudo bem, está tudo ótimo, pode seguir. Eu normalmente não faço isso, já prescreveria uma vitamina, uma reposição de vitamina, porque criança não gosta de comer, mas meus filhos gostam de comer. O Jonatas, quando ele fez 5 anos, eu fiz uma festa de aniversário para ele. Nós fizemos tudo sem açúcar. Quando ele ia para uma festinha, que ele ganhava a surpresinha, dentro tinha o quê? Bala, né? E brinquedinhos. Os brinquedinhos eles tiravam, separavam, e as balas eles chegavam e jogavam no lixo, porque eles diziam assim: já que eu não como, eu não vou dar para ninguém, porque se faz mal para mim, faz mal para os outros. E jogavam. Quando eu vou em festa de aniversários, eu tô geralmente com meus amigos e eles comem o que eles querem, eu converso com eles, eles já se acostumaram. Eles respeitam a minha decisão como eu respeito a deles. Tem vezes que alguém oferece coisa que eu não como, mas eu não aceito, porque eu sei o que é melhor para mim. A criança que deixa de comer bala, guloseima, salgadinho, ela não vai ter nenhum prejuízo na saúde, muito pelo contrário. A criança que come muitos doces, fritura, salgadinho, pode ter mais chance de desenvolver doenças já na fase adulta. Então, obesidade, triglicérides alto, diabetes, colesterol alto, pressão alta. Então, ela só vai ter consequências ruins. Não acho que meus pais foram injustos, porque eu tenho uma liberdade que outras pessoas que foram acostumadas desde pequenininhos a comerem, o que eu sei que não faz bem. Porque mais pra frente, as pessoas, meus amigos,
se eles quiserem, tiverem algum problema de saúde, eles não vão conseguir parar muito fácil. Então, eu acho que eles não foram injustos, eles ensinaram melhor para mim. O melhor empurrãozinho é fazer junto. Isso a gente percebe. Quando a gente faz junto com eles, o resultado é melhor do que mandá-los fazer e a gente continuar na nossa vida separada. Eu não tenho peso na consciência por ter dado esse tipo de educação para os meus filhos, porque, na verdade, eu estou dando a liberdade de eles poderem escolher. Porque quando a gente já é ensinado desde pequeno, a gente tem o vício, a gente tem a predisposição para aquilo. Para tomar a decisão de não querer um chocolate, vai ser muito difícil. Meus filhos, eu dei essa liberdade para eles. Ao ensinar para eles o caminho certo, eu dei a eles a oportunidade de escolherem o bem ou o mal. É o que Deus faz com a gente. Observaram aí, pais? Não se sintam culpados por não darem as balas, os doces. Se sintam, sim, bem-aventurados do Senhor, porque estão dando a alimentação correta para os seus filhos. Eu gostaria de apresentar para você que está aí na internet também, eu sei que alguns já receberam, ou talvez todos que estão me assistindo, esse livrinho aqui, Viva com Esperança. Todas as informações vocês sabem que não é capaz de serem passadas neste momento tão curto, né, que nós temos juntos. Mas você que ainda não tem, pode até solicitar aí ao um irmão adventista que está aí perto da sua casa, uma igreja adventista. E você que tem, não deixe de ler. Isso aqui é um tesouro muito precioso. Ele não te ensina somente sobre alimentação, mas sobre o hábito de beber água, que eu já falei ontem, sobre o hábito de luz solar, sobre o hábito de outra série de coisas, do descanso, da comunhão com Deus também, que é o mais importante. Você que já tem uma preciosidade nas suas mãos. E você que não tem, não deixe de adquirir esse tesouro. É de graça, tá, gente? Não cobramos nada. Quem já recebeu sabe que é de graça. Melhore a saúde da sua família. Deus te dá todos os artifícios, na palavra dele também, de como melhorar a qualidade de vida da tua família. E vocês terão uma saúde maravilhosa por longos anos, porque a vida aumenta também, tá? Deus te abençoe. Boa noite. Amém. Essa foi mais uma, palestra falando aí sobre a saúde do nosso corpo. E nesse momento nós iremos cuidar um pouquinho mais da nossa saúde espiritual. Nós iremos louvar o nome do nosso Deus. Nós iremos cantar a música Entrego Minha Vida. Hoje eu entrego todos meus temores, todas as doenças espirituais. Hoje eu renovo o meu compromisso de usar os meus talentos para o Senhor. Quero ser ungido por Jesus, Ter o dobro do azeite. ter o dobro do azeite, ser santificado. Vamos cantar mais forte, vamos levar o nome do nosso Deus. Entrego minha vida Com todo o meu amor. todo meu amor, de todo o coração, eu rendo meu louvor. Ergo as minhas mãos para te adorar. Faça teu poder se manifestar em mim.
Amém? Muito bem, uma boa noite a todos. Seja muito bem-vindo a mais uma noite da nossa semana especial com o tema Viva com Esperança. E vocês puderam ver que todas as noites nós temos uma pequena palestra falando sobre de um dos 8 remédios da natureza, né? E hoje a nossa querida irmãzinha a Bruna falou sobre alimentação, né? E hoje nós temos um tema também a tratar aqui. E antes da gente falar sobre o tema, eu quero me dirigir também, porque nós estamos aqui da cidade de João Dourado, no estado da Bahia, mas estamos também na internet, estamos no mundo todo. E nós temos pessoas que estão do Canadá. Um abraço para você que está conosco aí do Canadá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Também quero mandar um abraço para você que está aí da África, você que está da Angola, Cabo Verde, os nossos amigos aí de Ruanda, um abraço carinhoso aí, um abraço para o pastor Olavo e também o pastor Joaquim Tango, que trabalham aí em Cabo Verde. Um abraço também para os nossos amigos aí que estão na Europa e também nos Estados Unidos, como já temos algumas pessoas que também estão nos acompanhando. E aqui do Brasil, você que está de Belo Horizonte, um abraço para Sara, que está de Belo Horizonte, um abraço para a amiga dela também, que está nos assistindo também. Um abraço carinhoso também para os nossos amigos aí em São Paulo, como a Brenda, que esteve conosco ontem, que também está conectada agora. E você que está conosco pela internet, você pode interagir conosco. Nós temos aí algumas ferramentas. No próprio bate-papo, entra no bate-papo aí, diz a cidade, o estado, o lugar que você está acompanhando o programa. E você também, se você tem o Twitter, você mande também o seu Twitter para nós, que é @IASD. Ao vivo IASD, tá bom? E nossa página no Facebook é um mecanismo que nós temos para divulgar os eventos, os programas. Então, curte a nossa página, tá bom? Está aí no seu vídeo. Muito bem. E se você for quiser mandar uma foto, quiser mandar a sua mensagem, você pode usar sempre uma hashtag que nós criamos para essa semana, que é IASD Viva com Esperança, tá bom? Então, participe conosco, interaja aí conosco, tá bom? Muito bem, estamos na nossa quarta noite, não é isso mesmo? Quarta noite? Muito bem, Deus seja louvado. E hoje nós temos o prazer de ter também o nosso querido pastor aqui. Seja muito bem-vindo, meu querido, fique à vontade, tá? Bom, vamos então com o nosso tema. O nosso tema de hoje é Viva com Paz e também o quê? Esperança. Nós já falamos num tema passado aqui, falamos um pouquinho sobre essa questão de paz, mas a ênfase no dia foi mais falar do perdão, paz e esperança. Hoje nós vamos dar uma ênfase na questão de viver, mas viver com paz. Hoje nós encontramos um ser humano, uma sociedade, que infelizmente não conseguem viver em paz nem com eles mesmos, não é? Infelizmente, desde a entrada do pecado no mundo, aliás, acabou essa questão de paz, né? E hoje o ser humano busca mais do que nunca viver em paz. Bom, como ela falou um pouquinho sobre alimentação, questão de saúde, tem essa questão, né? Quem quer viver em paz tem que cuidar de si mesmo primeiro. Como é que eu posso cuidar de alguém se eu não cuidar de mim primeiro? Por exemplo, eu não sei se você já viajou de avião, mas se um dia você for viajar de avião,
você vai ver, antes do avião decolar, o comissário de bordo, ou a comissária, vai explicar algumas coisinhas ali. E uma das coisas que ela vai explicar, além das saídas de emergências e tal, ela vai explicar a questão da máscara. Se caso houver uma despressuração ali do avião, vai cair as máscaras. Aí, qual é a orientação? Está você e seu filho. Aconteceu o problema, caiu as máscaras. Em quem você coloca a máscara primeiro? Em você ou no seu filho? Alguns aí estão falando que colocam no filho, né? Pois é, está errado. Aí você coloca no filho e você desmaia. Entenderam? Então, ou seja, primeiro você coloca em você. Aí depois você coloca, né, no seu filho ou na sua filha, enfim. É a mesma coisa, é o tema que nós estamos querendo falar hoje. Você, para primeiro querer ter uma família que vive em paz, né? Tem famílias grandes e tal. Então, a sociedade que você quer que vive em paz, primeiro você tem que estar vivendo em paz. Primeiro você tem que estar vivendo em paz. Se cada um olhasse primeiro a cuidar de si, a alimentação, né? A questão também do sono, a questão da luz solar que já foi falado ontem, e tantas outras coisas, da nossa saúde, a gente cuidando da nossa própria saúde, nós estamos cuidando também de um todo, não é? Bom, vamos abrir a Bíblia, vamos lá para Romanos, capítulo 5, e vamos ler o versículo 1. Romanos, capítulo 5. Muito bem. Você que está conosco pela internet aí, abre a sua Bíblia também, tá bom? Abra aí em Romanos, capítulo 5, verso 1. Tá certo? E vamos ler esse texto juntos. Aqui na igreja, estou esperando os irmãos a encontrar. Muito bem. Romanos 5, verso 1, então, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Um Deus, por meio do nosso Senhor e Jesus Cristo. É um texto bem pequeno, mas olhem só o que esse texto tem a nos dizer. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava em Roma, ele disse ali: justificado, pois, mediante a fé. Ou seja, a justificação é pela fé. Ontem eu encontrei com um irmão ali em Irecê, e conversando com ele, ele falou: pastor, não pude te atender porque eu fui convidado para participar do júri, que foi julgado um criminoso, e eu fui convidado a participar do júri e tal, e aí eu fui lá. Então, ou seja, lembrando disso, e também da questão da palavra justificado, né? Hoje o ser humano tenta se justificar. Na verdade, hoje, infelizmente, mais do que nunca, por causa também do pecado, o ser humano tem dificuldade de aceitar os seus defeitos, de aceitar os seus próprios erros, e tentam se justificar. Ah, não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Olha que coisa interessante. Eu vi um vídeo no Facebook de um bandido que foi preso, e ele, ao repórter, estava falando: olha, eu roubei sim, mas a culpa é da Dilma. Quem tem que ser preso é a Dilma. Ela que está roubando, que não sei o quê. Então prendo ela. Eu roubei por quê? Porque ela me fez roubar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho como cuidar da minha família e tal. Então a culpa não é minha, a culpa é da Dilma. Olha que coisa. Ou seja, o ser humano tentando se justificar. E nessa questão espiritual, né, viver com paz, nós precisamos entender que a justificação espiritual é uma obra que só Cristo pode fazer. Eu não tenho condições de eu me tornar justo. Eu também não tenho condições de viver sem pecar. Não tem como, porque pecado, gente, tem gente que pensa que pecado é pensamento e ato. Bom, se eu não praticar o pecado e eu não pensar nele, eu vou conseguir ser justo. Meu amigo, se você conseguir isso, então você não precisa de Jesus,
Você não precisa do sangue dele na cruz, você não precisa da ressurreição dele, você não precisa de Bíblia, você não precisa de Deus. Não precisa. Portanto, justificação eu não posso fazer. Isso é a obra de Deus que faz, porque pecado não é só pensamento, pecado não é só ato pecaminoso, pecado também é natureza. Nós temos natureza pecaminosa, não tem como tirar isso do meu corpo. Outra coisa, nós também temos pecado também que é chamado por estado pecaminoso. Por exemplo, eu olho para vocês aqui na igreja, vejo uns mais jovens, outros um pouquinho mais experientes, um quase sem cabelo, o outro careca, o outro não sei o quê. É um estado pecaminoso. Você olha para os próprios seres humanos e você vê que a coisa está, né? Uns mais assim. Outro dia eu vi agora no Facebook que eu até me espantei. Lá na Índia, um rapaz estava comemorando 179 anos de idade. Olha que coisa. Mas também ele estava todo aquele estado, sabe? Que parecia uma múmia. Não consegue se... né? Mas o cara tem 179 anos. O cara nasceu em 1835. Dá para você? 1835. Então, ou seja, esse mundo, a gente pode viver igual esse senhor, mas não vai ter qualidade. E voltando ao assunto aqui da questão de pecado, também tem o pecado, não só desse estado pecaminoso, nós seres humanos, a gente vai envelhecendo e a coisa vai indo, mas tem um pecado que esse é terrível, é o pecado por omissão. Que significa? Você só não está acessando o site pornográfico agora porque você não tem oportunidade. Você não está roubando, você não está usando droga, você não está fumando, você não está bebendo, você não está... Enfim, seja o pecado que for. Você não está pecando agora, por quê? Porque você não está tendo oportunidade. A primeira oportunidade que você tiver de cometer o pecado que você não consegue vencer, você vai pecar. Por quê? Por causa, infelizmente, que o pecado está em mim. O que o apóstolo Paulo diz? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu faço é o quê? No lugar? O mal. E ele diz, então, se já não é eu, é o pecado que habita na minha carne. E é isso mesmo. Isso vai de encontro, infelizmente, a muitos cristãos por aí que pensam que pode viver nesse mundo sem praticar pecado. Não tem como, porque a justificação, primeiro é mediante a fé, certo? Segundo, temos paz com Deus e por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Justificação é um processo, pelo menos 5 passos. Primeiro, eu tenho que aceitar Jesus. Segundo, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Terceiro, eu tenho que me converter. O caminho que eu estou seguindo, eu volto. Eu tenho que ter uma conversão. Se eu minto, não minto mais. Se eu roubo, não roubo mais. É o processo de você mudar a sua vida de acordo com o estudo da Bíblia. Através da Bíblia, você conhece Jesus, você vê, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e por aí vai. Aí você tem também a questão da conversão. E o quarto passo é você confessar os seus pecados. E o quinto é ser batizado. Pronto. Esses são os processos para a gente chegar à justificação. E aí sim, você agora tem paz com Deus. Por quê? Porque você está reconciliando-se com Deus. Lembra? O apóstolo Paulo também fala isso? A questão da reconciliação, o ministério da reconciliação, que é dado para todo mundo. Então, assim como Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo, eu também tenho que estar me reconciliando com Deus. E essa reconciliação, minha e sua, com Deus, nos traz paz com Deus. Então, agora, eu já me batizei, eu já estou guardando ali toda a palavra dele, não é só os 10 mandamentos, é toda a Bíblia, estou obedecendo. Estou seguindo por amor a isso, e agora o que acontece? Eu estou num processo da santificação. Ser fiel até quando? A morte, e dar-te-ei a coroa da? Então, esse processo é um processo contínuo na vida do cristão, até o dia que ele morre, ou até o dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus. Santificação. Todos os dias eu vou me santificando. Por exemplo, alimentação.
Você viu que a Bíblia deixa claro que nós temos que praticar exercício físico. Mas eu sou sedentário. Mas agora eu tomo uma decisão. Eu vi que o exercício físico faz parte para ter uma boa qualidade de vida. Então, o que acontece? Nesse requisito, você está se santificando. Aí você vai, por exemplo, para o café. Café, você entende que é uma bebida estimulante. E aquilo que é estimulante não deve fazer parte do meu cérebro, porque, infelizmente, vai me conduzir, vai me estimular a ser o contrário a parte do estudo da Bíblia, vai ser o contrário à concentração. Então, não uso estimulante, seja refrigerante, seja café, seja o que for. Não é? Aí você entende que a comida carne, não é? Opa, eu tenho que trocar isso aí, eu tenho que mudar essa minha alimentação, porque aqui, se vocês mostrar o dente de vocês, eu acho que eu não vou ver nenhuma presa em sua boca. A não ser que você tenha uma presa aí. Alguém tem presas aí? Ninguém tem. Os dentes não foi feito para rasgar carne. Mas a gente, infelizmente, que tem esse hábito alimentar, a gente tem que lutar contra isso. Certo? É uma comida vegetariana, quem sabe, mudar. Aí você vai mudando aos poucos. Então, isso é um processo de santificação. Isso eu estou tomando um exemplo, o quesito que é a alimentação e o estilo de vida. Mas tem muitas outras coisas, espirituais inclusive, não é? E a gente tem que estar nos santificando. Por meio de Jesus Cristo, mediante a fé, crendo que Cristo está perdoando meus pecados. Agora, meu amigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, verso 1. Amém? É por isso que nesse processo nós chegamos a isso. Muito bem. Quando você vai a Jesus, então, agora que vocês entenderam o processo, quando você entrega a vida a Ele, Ele lhe dá um presente. E esse presente se chama paz. Amém? Você sabe que você foi perdoado por Deus, porque você aceitou Jesus Cristo, você entregou sua vida, você procura fazer aquilo que Ele manda. Igual Jesus falou, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus, então você sabe que você está no caminho. Por que Jesus dá a paz? Olha só, por um simples motivo. Porque quando Adão e Eva pecaram, quando o pecado entrou neste mundo, o primeiro sentimento negativo que o inimigo colocou no coração de Adão e Eva foi o quê? O medo, que é o contrário do quê? Da paz. Abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 5. 1 João 5. Você que está conosco pela internet, abra sua Bíblia aí também em 1 João, capítulo 5. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está entendendo, né, o processo? Você está compreendendo? Então, abra sua Bíblia aí também, 1 João, capítulo 5, e vamos ver essa questão a relação que aqui João faz entre o medo e a paz. 1 João capítulo 4, aliás, melhor dizendo, vamos ler aqui o verso 16, que diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Aí agora, olha só o que João vai falar a respeito do medo aí. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Viram? Então, ou seja, no perfeito amor não existe o medo. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo o que Ele fez por mim, eu não preciso ter medo. Para que eu vou ter medo? A não ser que no juízo eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou fazendo. Então o que ocorre? Eu preciso
andar de acordo com a vontade de Deus. Porque olha só, 1 João ainda, capítulo 5 aí, olha o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amemos os filhos de Deus, quando amemos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha o verso 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, meus irmãos, o amor é o que vai me dizer se eu estou em paz com Deus ou não estou em paz. Se a pessoa não ama, se ela não ama, ela não vive em paz mesmo, não. Vive no tormento, como diz João. O coração cheio de medo leva a se esconder. Você não consegue levantar a cabeça para enxergar o sol, o dia, o mundo de vitórias que Deus quer lhe oferecer. Então, ou seja, a pessoa, igual Adão e Eva, eles fizeram a coisa errada e eles fizeram o quê? Se esconderam. Ficaram com medo. Medo não deve fazer parte da vida do cristão. Jesus sabe que com paz no coração, você vai ser o grande instrumento que Deus vai usar para operar os grandes milagres em sua vida. Então, ou seja, Deus quer que você seja um instrumento dele. E que, através de você, você pode transmitir paz para as pessoas. Olha, tem alguns cristãos que têm até a mania, o hábito de cumprimentar as pessoas dizendo o quê? A paz do Senhor. Não é isso? Ou seja, ela está desejando a paz do Senhor para você. Não é? Então, ou seja, nós precisamos ser pacificadores. E falando sobre isso, Jesus falou sobre isso. Bem-aventurado os pacificadores. Por quê? Porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus? Então seja uma pessoa que promova a paz para as outras pessoas. Seja uma pessoa pacífica. Há dois tipos de milagres que Deus realiza. Primeiro, milagres, o quê? Sobrenaturais. E esse já está dizendo, é milagre sobrenatural, né? Deus opera esses milagres. E outro milagre é os milagres o quê? Naturais. Por exemplo, em pleno região que a gente vive, né? Falta de água e tal, mas você encontra os alimentos, você encontra facilidade, né? E até mesmo a questão da água. Então, nós temos isso ao nosso favor. Bom, o milagre sobrenatural é quando Deus rompe as leis da natureza. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui Jesus operando um milagre. Obviamente essa foto aqui está ilustrando a ressurreição da filha de Jairo, né? Aí tem a ressurreição também ali de Lázaro também. Ou seja, Jesus, Deus opera esses milagres. E esses milagres sobrenaturais é quando rompe aquilo que é natural. Bom, e o que é um milagre natural? É quando você vai a Jesus com o seu coração cheio de medo. E Jesus arranca o medo do seu coração e o substitui pela paz. Olha, todas as pessoas na época de Jesus que passavam por alguma dificuldade, eles iam até Jesus. E hoje? Hoje é uma dificuldade tremenda das pessoas ir até Jesus. É só ir até Cristo. E Cristo vai tirar o medo que pode estar no seu coração. Nós não devemos, gente, confundir. Medo é uma coisa, temor é outra. Você tem um temor de Deus é uma coisa, medo é outra. Certo? Medo é um sentimento de que algo está de errado ou eu fiz algo de errado. Temor não é um sentimento de medo. Temor é um sentimento de respeito, reverência. Igual, por exemplo, você não vai chegar para um oficial da polícia
falando de qualquer jeito com ele. Por quê? Você tem o quê? Respeito. Né? É uma coisa interessante que os jogadores de futebol, quando vai falar com o juiz, eles têm um ato de pôr as mãos para trás. Isso é um ato de quê? De respeito à autoridade que ele vai conversar. Uma simples ilustraçãozinha do esporte. Então, ou seja, nós precisamos ter isso, um temor, um respeito. Mas não podemos ter medo. Mas se caso você está com medo, então busca Jesus. Porque Ele pode arrancar o medo do seu coração. Portanto, quando estamos com medo, esperamos, olha só, pouco. E Deus não lhe pode dar mais do que você, o quê? Isso aqui é interessante. Por exemplo, todos nós sabemos pela palavra de Deus que nós temos que ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não é isso? Pronto. No dízimo, a gente não tem como mensurar essa questão de, por exemplo, a questão de gratidão. Por quê? Porque o dízimo já é estabelecido, 10%. É 10%. Ok? Muito bem. O dízimo tem a ver mais com fidelidade. Você devolve ou não, mas já é estabelecido. Mas e a oferta? A oferta não é estabelecida. A oferta, ela é livre. Quem estabelece a porcentagem do pacto que você faz é você. Aí é onde mostra se você tem medo ou não. Aí você pensa assim, rapaz, eu vou fazer um pacto com Deus aqui, mas eu vou fazer de 1% só. Eu já devolvo 10% no dízimo, na oferta eu vou 1%. Certo? Tudo bem, Deus vai aceitar. Mas aí o que acontece? As pessoas começam a viver, passa 1 ano, passa 2 anos e é 1%. Não cresce esse negócio, sabe? Isso é por quê? É porque ela tem medo. Tem até irmãos que quando vai devolver o dízimo e a oferta, eles não devolvem de tudo que ele devia devolver. Aí o que acontece? É por quê? É porque tem medo. Ah, não, se eu tirar daqui, eu não vou pagar essa conta, eu não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. É medo. Porque, afinal de contas, deixa eu perguntar para vocês, me respondam. Quem é o dono da prata e do ouro? Quem criou os céus e a terra? Então por que você está com medo? Isso é só uma ilustraçãozinha para mostrar exatamente isso. Porque de acordo com a fidelidade que você tem com Deus, é o que Ele vai te dar. É o que Ele vai te dar. Por que que existe vários irmãos que têm experiência de viver com 20% e 30% de tudo que ele recebe? Por que que tem? Por que que o Colgate vive com 10% apenas de tudo que ele tem? Entenderam? Então, gente, a gente não precisa ter medo. Deus, Ele está aí para conduzir a nossa vida. E você pode entregar-se. Você pode fechar os olhos assim, ó, e se jogar. Eu só não vou me jogar porque Moza, por exemplo, não vai sair daí correndo para me pegar. Mas, no âmbito espiritual, né? No âmbito espiritual, nós podemos sim fechar os olhos, meu irmão, e se jogar, porque Deus vai cuidar de você. Deus cuida de nós. Amém? Agora, nós temos que o quê? Ter confiança. Essa questão de medo também é questão de confiança. Olha que coisa maluca. Eu podia até pegar essa foto e trago aqui para vocês hoje, para mostrar para vocês. Eu vi uma notícia hoje na internet, dizendo que é o seguinte, sabe aquela questão de você pegar um celular assim, tirar uma foto assim? É chamado de selfie, ok? Vou tirar um selfie, né? Então o que acontece? Inclusive, eu tenho que até tirar uma foto para vocês aqui. Então, tirar um selfie. Sabia que já morreram mais pessoas tirando selfie em lugares perigosos do que pessoas que morrem de atropelamento? Já pensou nisso? Aí a notícia está num camarada que está tirando foto num prédio altíssimo, ele lá segurado na antena, sem segurança nenhuma, e ele lá tirando foto assim. E lá embaixo, lá e tal. Então, ou seja, pessoas malucas, pessoas doidas, né? Confiam
nessa questão? Um camarada andando numa corda, de um lado do outro, sem segurança nenhuma. Isso não é confiança em Deus. Isso é atentar a Deus. Agora, nós precisamos o quê? É confiar em Deus. Confiar. Ser fiel a Ele, não importa. Não importa o que aconteça, eu quero ser fiel. Não é? Nós temos histórias de pessoas que estão sendo fiéis. Estão conhecendo o sábado, por exemplo, e estão sendo fiel a Deus, guardando o sábado. E não precisa ter medo. Eu tenho mesmo um testemunho aqui de um comerciante que é dono de uma padaria lá em Salobro. E ele estava com essa dificuldade, será que eu fecho ou não fecho? Mas sábado é o dia que eu mais vendo pão. E ele fechou. E ele fechou e passou a vender o dobro no domingo. Entenderam? Então, é educação. É você se educar e educar os seus clientes, educar as pessoas. O sábado é o dia do Senhor, você não trabalha mais. Pronto, e ponto final. Ah, mas você mandar embora, que seja. Deus não é o dono, não é o dono da prata e do ouro, não é o criador dos céus e da terra, então por que eu estou com medo? Então, deixe Deus pegar o medo de você e arrancar da sua vida, amém? Porque quando estamos com medo, esperamos pouco, e Deus não lhe pode dar mais do que você espera. Está vendo? Então é isso aí. Queridos, tirou o medo do seu coração. E agora? Com coragem, enfrentou as dificuldades, as lutas, foi atrás e saiu vitoriosa. É assim a vida de todos aqueles que hoje são colocados como exemplo. Nós temos, por exemplo, um filme chamado Carruagem Fogo, que mostra Olimpíadas. Camarada, a corrida dele ia cair no sábado. E ele falou, não vou correr no sábado. E ele não correu no sábado. Aí um outro amigo dele cedeu uma corrida que ele tinha durante a semana. E ele correu a corrida e foi campeão, ganhou a medalha de ouro. Ele só venceu por quê? Porque Deus estava com ele e ele foi fiel a Deus. Queridos, esta questão de estar em paz com Deus, eu preciso pegar todos os meus medos e jogar nas mãos de Deus. Falar, Senhor, acaba com esse medo da minha vida. Tira esse medo de mim. Tem gente que quando eu vou fazer apelo para batismo, aí fica assim, pastor, mas vem cá, e se eu sair da igreja depois? Mas meu amigo, mas espera aí, você conhece o seu futuro? Você conhece o seu futuro? Ué, se você conhece o futuro, você já sabe. Você está falando que você vai sair da igreja, então é melhor nem batizar mesmo, não. Você já sabe que vai sair. Ou seja, tem pessoas que se preocupam com coisas que não vai te levar à vitória. Portanto, queridos, nesta noite, com certeza, Deus vai libertar você e a sua família. Porque Deus quer tirar o medo do seu coração. Você que está conosco pela internet, entenda uma coisa. Deus quer tirar o medo do seu coração. Deus quer estender a mão para você e quer te conduzir a caminhos seguros, a caminho de paz. Por que não segurar nas mãos de Deus? Portanto, hoje Ele quer te abraçar. Ele quer te dizer, filho, você agora não precisa ter medo, porque você está em meus braços de amor. Queridos, Ele quer nos dar a paz. Jesus falou, eis que trago-vos a paz, eis que a minha paz vos dou. E esta paz você não encontra no mundo. É a segurança de saber que eu estou salvo em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca tenham dúvida da sua salvação. Nunca tenha dúvida que você foi salvo em Cristo Jesus. Amém? Não tem esse negócio. Às vezes algumas pessoas pensam que não, espera aí, será que eu estou salvo, será que eu não estou? Eu não estou me sentindo salvo e tal. Não pense nisso. A não ser que você está cometendo pecados. A não ser que você não está sendo um colaborador de Deus.
Porque caso contrário, quem salva os outros está cada vez se sentindo mais salvo, porque se sente útil na pregação do Evangelho. E Cristo Jesus, Ele quer nesta noite te dar alegria, dizendo: meu filho, minha filha, você está em paz, eu estou em paz contigo. Amém? A Valéria vai entrar agora para cantar uma música. E se você quer nesta noite agradecer a Deus por essa paz maravilhosa que você está sentindo agora, a salvação que você está sentindo no seu coração, eu quero orar por você. Você que está conosco pela internet, sabe de uma coisa? Eu também já tive medo, mas hoje, agora, você não precisa ter medo. Abra o seu coração e deixe Deus tirar o medo do seu coração e te colocar a paz. Ouça essa música, abra o seu coração e permite Deus lhe colocar a paz. Se é o seu desejo, enquanto ela canta, coloque-se em pé, que eu quero orar no final por você. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vosso coração. Estas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resistas mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resistas mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem quer viver, Ele é o pão. Amém?
Quem vai ser o primeiro que vai se levantar dizendo: Senhor, obrigado, porque nesta noite o Senhor tirou o medo do meu coração? Tem alguém? Muito bem, amém. Você que está conosco pela internet também sentiu Deus tirar o medo do seu coração e lhe dar a paz? Amém. Deus seja louvado. Vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus por essa mensagem desta noite e por essa operação que Ele operou em nosso coração, nos dando a paz. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque mediante a fé em Cristo Jesus, nós podemos ter paz contigo. Abençoe, ó Pai, todos os nossos queridos amigos e os nossos queridos irmãos que vieram esta noite. Abençoe os nossos amigos pela internet, que também ouviu esta mensagem, que todos nós possamos sair daqui com um sentimento de paz, sentimento de reconciliação contigo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra nos mostrar de que Jesus é o nosso melhor amigo e não precisamos ter medo, mas sim confiança que Ele cuida de nós. Nos dê, Senhor Deus, uma noite de descanso e amanhã queremos estar aqui de volta para mais um estudo da Tua palavra e também louvar o Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer muito a você que veio hoje e você que está conosco pela internet. Daqui a 2 minutos estaremos de volta com o vídeo chat, tá certo? Então não desconecte, convide os seus amigos aí. Se você tem uma pergunta, se você quer ter uma interação com a gente, este é um momento especial dedicado a você, tá bom? Então, eu estarei à porta para cumprimentar a igreja e daqui a 2 minutos estaremos de volta com o nosso vídeo chat. Som, ei, som. Já? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Muito obrigado porque você tem aí, né, ficado com a gente e tal. Tem sempre participado conosco mais todos os videochats. Como de costume, nós sempre ficamos aqui para conversar com você um pouquinho. Então, você pode estar mandando seu pedido de oração aí pelo nosso Twitter, ou então fala aí de onde é que você está assistindo e tal. Nosso Twitter é Ao Vivo IASD, ou então pelo nosso Facebook, né, facebook.com/Ao Vivo IASD. Também
temos aí a nossa hashtag, que é Viva com Esperança. E vamos então estar participando, de onde você está participando. Nós estamos muito felizes porque a cada dia nós temos um grande número de pessoas que está aí conosco, né? Então, Deus seja louvado porque você tira um pouco do seu tempo, né? Um pouquinho, só para poder escutar a palavra dele e estar participando conosco. Olha só, nós temos aí algumas pessoas que estão conosco, que é a nossa querida amiga Brenda, né? De América Dourada, também a Aline. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Temos aí várias outras pessoas. Ao longo do programa a gente vai estar mandando um alô, tá? E vai mandando aí seus pedidos de oração, tá? E a gente está aqui esperando por você. O pastor Marcelo já está aqui e para poder estar falando um pouco com a gente, né? Muito bem. E aí, pastor, a expectativa para o restante da semana, a gente está percebendo que está, graças a Deus, Está melhorando. Está melhorando. Graças a Deus a gente teve bastante pessoas aqui na igreja hoje e nós sonhamos, né, em terminar no sábado com chave de ouro com o batismo, não só de Aline, mas de outras pessoas que estão se preparando, né? É isso aí. Hoje nós falamos um pouco sobre viver em paz e com esperança, né? E uma questão interessante que o senhor falou logo no início foi sobre a questão do cuidar de você para poder cuidar dos outros. É uma frase que a gente escuta muito, né? Em questão de em palestras de autoestima. Uhum. Se você quer amar alguém, você primeiro tem que Se amar. se amar. Se você quer cuidar de alguém, primeiro você tem que se cuidar. Então não vai adiantar você cuidar de alguém que está enfermo, sendo que você não cuida da sua saúde. Né? Seria essa o exemplo, né, esse é o exemplo que nós teríamos do início da palestra. Uma questão muito interessante que o senhor falou foi sobre o medo. Essa questão de acreditar no perfeito amor. Vamos reforçar um pouquinho mais para os nossos colegas, amigos de casa. O texto que assim que me impressiona sobre esse assunto é o texto justamente que nós lemos de 1 João 4, verso 18, que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, e ora o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, meu querido e minha querida, você que está conosco nesse vídeo chat, o medo ele provoca tormento. Né? Então, a gente ter medo de Deus, medo, sabe, de você entregar a sua vida a Jesus, não precisa ter medo, porque Ele cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida. É essa que é a questão. Né? Nós temos um Deus que cuida. Então, ou seja, no perfeito amor, Ele lança fora o medo. Então, no perfeito amor, você tem respeito, você tem confiança, você tem certeza, não é? Então, não há necessidade da gente, infelizmente, ter esse receio de se entregar. Então, tem muitas pessoas que têm aquele receio, rapaz, eu vou me entregar, não vou. Não precisa. Pode fechar os seus olhos e se entregar, que Deus cuida de nós. Outro fato interessante é sobre o milagre natural. O que seria esse milagre natural? O milagre sobrenatural, isso aí todo mundo já não tem dúvida disso. O milagre natural é justamente, né, quando eu ou você, a gente busca a Deus, a gente vai até Deus e Deus opera um milagre na nossa vida. Seja ele a questão dessa noite, que foi falada a questão de tirar o medo e colocar paz, ou seja também essa questão de a gente tá precisando, por exemplo, de um emprego, tá precisando, sabe, de resolver uma situação. Esses são milagres natural. Por quê? Porque eu estou buscando o milagre. A questão está essa. O milagre sobrenatural, nem sempre eu estou buscando ele. Então, por exemplo, você está indo e acontece uma tragédia numa batida de carro. Mas você foi preservado. Então significa que aconteceu um milagre sobrenatural sem você estar buscando, né? Então, por exemplo, a própria até morte de Lázaro,
Lázaro ou a sua família pediu para que Jesus o ressuscitasse? Não, eles nem sabiam o que Jesus ia fazer, né? E quando Jesus chegou lá, até falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você percebe que Jesus estava ali para operar um milagre de que nem Marta e nem Maria estavam esperando. Então, o milagre natural é aquele que nós buscamos, é a ação do humano buscando esse milagre de Deus. O milagre sobrenatural nem sempre a gente está buscando. A gente até riu, mas não é uma coisa assim de rir, né? As pessoas que tiram fotos, selfies, né, em locais assim surpreendentes, pra gente surpreendente. Na ponta de um prédio? Isso, e esse índice de que morrem mais pessoas tirando selfie do que, né, com outros tipos de morte é algo assim de se espantar. E essa estatística é mais feita lá na Europa, entendeu? As pessoas sobem nos prédios e vão tirar o selfie e acabam desequilibrando e caindo, né? E de outros lugares e tal, né? E isso então não seria confiar em Deus, e seria então tentar a Deus. E o que é que a Bíblia nos fala sobre o confiar em Deus e o tentar a Deus? Qual a diferença entre essas duas palavras? Muito bem. Bom, nós temos aqui um texto de Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz assim, olha, acompanha comigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, ou seja, você vai tirar uma selfie, como é o caso, na ponta de um prédio. Você está sendo tentado? Não. Você está buscando aquilo ali, né? Você que está buscando aquilo ali. Então o que acontece? As pessoas, infelizmente, elas são assim. Elas vão buscando situação, igual diz aqui, ó, né? Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Então é a própria cobiça que nos leva a isso. Agora, tem pessoas que ficam dando ideia para o diabo, né? Fica dando ideia para ele ser tentado. Então, a questão aqui de a gente ser tentado é uma fraqueza que eu tenho, uma dificuldade que eu tenho, e o inimigo coloca coisas para poder me fazer cair. Outra coisa totalmente diferente não tem nada acontecendo e eu vou lá e provoco a situação. Então, no caso, por exemplo, dessas pessoas que fazem isso, é um atentado à vida. Tanto é que isso é contra a lei, é proibido. É um atentado à vida. A pessoa ir na ponta de um prédio, ir numa antena e querer tirar selfie, foto e tal, entendeu? E aí é o que, não sei se a estatística é verdadeira ou não, porque a gente viu na internet, mas falou que muita gente tem morrido de tirar selfie e tal. Então, o que eu digo para vocês é isso. A relação entre você ser tentado e a cobiça é a relação que nós precisamos cuidar muito bem na nossa vida. Então, para viver com paz, em paz, nós precisamos estar tranquilos. Mas tem gente que não consegue, André. Não tem nada acontecendo, ele tem que inventar alguma coisa. Verdade. Verdade, sempre tem que inventar alguma coisa para tirar, ou tirar a paz de alguém, ou até mesmo tirar a paz dele, né? Exatamente. É isso aí. Olha só, amanhã nós estaremos aqui novamente e nós teremos outros temas também durante o restante da semana de oração. Então, eu peço que você não perca, que você convide amigos e irmãos para estar participando conosco também. Então, Deus possa abençoar na sua vida. Nesse momento, o pastor Marcelo irá orar, né? E que Deus possa estar sempre nos guiando. Amém. Feche seus olhos e vamos orar.
Querido Deus, obrigado ao Senhor por mais uma noite. Obrigado, Pai, pela paz que nós recebemos de Ti. Que o Senhor abençoe para que nós possamos, de fato, ter uma vida equilibrada e que nós possamos ter a certeza de que o Senhor cuida de nós. Obrigado por essa noite. Amanhã queremos estar aqui novamente para mais um estudo da Tua Palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até amanhã.